E aí, esse é o mais sobre a escrita. Nesse episódio de hoje eu vou falar para vocês sobre a montagem da equipe, parte 2. Especificamente a parte do mapa e a capa, porque para mim são duas coisas que são fundamentais no livro para dar um embelezamento. A capa mesmo, por favor, é algo que é a primeira coisa que a pessoa vai olhar. Depois o título, depois a descrição e aí que vai, né? Com uma obra como um todo. Mas quando a pessoa for procurar lá na Amazon livros e tal, vai estar lá a capa. Por isso eu tentei fazer um esforço extra para poder fazer a capa como algo muito interessante. E eu vou te mostrar como eu fiz a escolha do artista, da arte e como eu cheguei no resultado final. Se você gosta de informações sobre como escrever melhor, de como possivelmente encontrar leitores para sua obra ou até mesmo como usar melhor o Wattpad, segue esse canal, dá like no vídeo e vamos aqui falar sobre a questão de como montar uma equipe. Simbora. Eu vou resumir numa curta frase onde eu fiz ambos. Não, pera aí. Onde eu fiz um mapa foi no Fiverr, uma resposta curta. A resposta longa você vai ver no vídeo aqui, que agora eu vou desenvolver um pouco mais sobre como eu cheguei onde eu cheguei e por que eu cheguei lá. Eu comecei esse livro, a ideia saiu de um desenho que eu fiz há muitos anos atrás. Totalmente despretensiosamente eu estava desenhando alguma coisa e acabou saindo um dragão atacando a cidade. Eu até tenho esse desenho que eu fiz em um papel maior, daqueles tamanho A3 eu acho. E aí eu tinha a ideia de que eu faria alguma arte nessa linha para poder usar como capa, porque eu achei muito interessante que ela resumia o início do primeiro capítulo. E de um modo fantástico, porque foi através desse desenho que eu comecei a desenvolver o primeiro capítulo e depois saiu o livro e aí foram vindo as ideias, né? Fui desenvolvendo tudo isso ao longo dessa ideia inicial. E a primeira ideia foi, eu gosto de trabalhar com artistas locais, eu conheci alguns e tinha um deles que é um jovem muito novo e ele estava começando a aparecer agora no cenário daqui do estado. Ele tem um trabalho fantástico, é meio diferente do que eu imaginaria para a capa do livro, mas o que eu já tinha visto, as obras anteriores dele eram muito boas, ele nunca tinha feito nada desse tipo e foi com ele que eu comecei a conversa. A gente sentou, fechou um orçamento e uma ideia do que ele ia me entregar, acho que em torno de 1 ou 2 meses para ele produzir esse conteúdo. Eu mandei para ele todas as ideias, mandei para ele os capítulos, o primeiro capítulo e um trecho do segundo para ele poder ter uma ideia do que o livro se tratava. Eu passei uma ideia do que eu queria como imagens, como a capa e talvez as imagens do mapa e de alguns personagens também, porque ele estava interessado em fazer mais, algo maior. Foi a partir daí que a gente começou. E nesse meio tempo eu estava fazendo outras coisas, estava lidando com a editora também, a questão da primeira revisão, segunda, e procurando como é que eu vou publicar, qual é o melhor lugar, sabe, como é o Clube dos Autores, ou se vai ser no Amazon, se eu vou querer botar meu dinheiro para poder imprimir e tentar algo maior. E aí tava, né? Passou um mês, se passou outro mês e nada dele aparecer. Eu mandei aquele oi sumido, e aí como é que tá o trabalho? E foi nessa hora que eu recebi meu primeiro banho de água fria, que foi decepcionante. Ele não tinha avançado o trabalho, disse que estava com outras coisas na frente, aí eu disse, não, beleza, tudo bem, eu vou esperar, porque eu não estava com pressa, isso era lá pra fevereiro, março, né? Não, esse foi em janeiro, fevereiro e tal. Isso foi lá pra fevereiro, março, né? Aí se passou junho. Quando foi chegando perto de julho que eu cheguei nele, ele acabou me falando sobre algumas coisas que ele estava se passando, ele estava numa situação ruim. Foi aí que eu comecei a pensar no plano B. E é uma dica que eu dou pra vocês, sempre tem um plano B, C e quem sabe um D, talvez um E. Porque as coisas podem dar errado. E algumas vezes, se você olhar pela lei do Murphy, elas vão dar errado. E aí eu fui atrás de outros artistas locais. Eu acho que é interessante você dar um incentivo para as pessoas que talvez não estivessem tendo tanta oportunidade de trabalho, assim como eu não estava tendo a oportunidade de trabalho. E aí eu fui conversar com uma pessoa conhecida das antigas, que até que estudou comigo e tal. E eu passei a ideia para ele e ele mandou para mim um orçamento.
Para vocês terem uma ideia, assim como muitos, eu também estou desempregado. Meu último freela envolvendo a parte de marketing, que é algo que eu estou deixando de lado agora, terminou em março. E no caso foi meu último pagamento desse serviço que eu fiz, que foi um site. E eu basicamente estou sobrevivendo com esse dinheiro. E aí quando a pessoa me mandou o orçamento, eu vi que não ia dar certo. Foi aí que entrou o plano C. O plano C foi algo que já me veio no passado como uma ferramenta na qual eu poderia oferecer os meus próprios serviços, que é o Fiverr, de um modo a ganhar dinheiro e tal, e me conectar com possíveis clientes. E aí eu fui lá no Fiverr, comecei a dar uma procurada nas coisas e tal, e eu vi que a maioria das artes de capa de livro lá são muito genéricas. Tem algumas coisas que as pessoas dizem que é originais e tal. O Fiverr funciona basicamente como o Uber Eats ou iFood, ligando clientes a artistas, e aí ele faz essa ligação. O nome Fiverr vem do lance de que os serviços mais baratos são $5, o que aqui no Brasil fica com R$25. Só que a graça, a pegadinha disso aqui, quando você entra lá, a maioria dos serviços a esse preço são os mais básicos possíveis. E aí eles vão avançando com o preço, no caso, capa de livro mesmo, se for o original feito por um artista, vai para casa dos 500 para cima, R$500 para cima. E isso porque tem a questão de você também pagar mais, se você for usar como, se você quiser o direito de comércio, de poder utilizar aquilo em algum produto comercial. Porque tem coisas que as pessoas vão comprar para eles mesmos. Por exemplo, eu vou lá, peço algum artista para fazer uma caricatura de mim, e é isso. Eu não vou usar como comercialmente isso. Foi aí que eu vi que esse plano C também não estava muito bonito, estava meio caro. Acabou que num dia eu estava meio revoltado e comecei a pesquisar sobre várias coisas na internet, tentando achar alguma coisa que fosse interessante. E eu disse, não, eu vou fazer essa capa mesmo, já que se eu for pagar num Fiverr alguma coisa mais barata, a pessoa vai montar isso com imagens de estoque, imagens de arquivo, né? E foi aí que eu encontrei a arte perfeita. É o tipo de coisa que parece que é para acontecer, porque foi um caso, eu acho que é uma busca estranha que eu fiz com termos bizarros, e eu acabei dando de cara com uma imagem que resumia a prévia do primeiro capítulo, o que acontece antes, como se aquilo ali montasse a tensão do que eu vou descrever nos primeiros capítulos do livro. E o que aconteceu? Eu entrei em contato com a artista que tinha feito essa imagem. Ela não fez para nenhum objetivo específico comercial. E aí eu conversei com ela por e-mail. Uma artista da França. E eu achei fantástico o trabalho dela, incrível, porque ela fez aquilo com Photoshop. E eu já uso Photoshop, não chegaria nem perto de fazer algo tão similar. Não chegaria nem perto de chegar a fazer um esboço, no máximo que eu desenharia palitinhos ou faria montagens. E ela topou que deixar eu usar a imagem por certo valor. Depois disso, o próximo passo foi achar a fonte para botar no livro e onde ficaria as imagens. Essa parte foi mais fácil e tal. A minha editora me ajudou na escolha das fontes que mais combinariam com o estilo do livro. E foi uma decisão muito mais simples, né? Depois de ter negociado a questão da capa e tal, a artista até me ajudou, perguntou se eu queria remover alguma coisa da capa. Não, para mim estava perfeito do jeito que estava. Eu basicamente não fiz nenhuma mudança nela, só adequei a posição do texto à imagem, no melhor jeito que eu achava bacana. E foi isso. O mapa, no fim das contas, eu acabei fazendo no Fiverr, porque era mais simples, assim, eu até pensei em eu mesmo fazer, só que isso daria um trabalho muito grande. E eu já tinha um esboço muito simplório, um esboço grotesco feito, que eu usei para enviar para a pessoa que fez para mim, lá no Fiverr. E ela usou aquilo como base. Foi algo muito mais rápido e esse foi realmente barato. Eu até peguei um descontinho, vou deixar o link aqui embaixo se vocês quiserem usar, porque esse desconto vai para vocês também. E foi isso. Depois disso eu coloquei as coisas, deixei tudo certinho e eu espero que vocês tenham gostado da arte do livro. Se não gostou, comenta aí que você não gostou, e do próprio mapa. Eu sei que é um mapa simples, mas essa era a ideia. Que o mapa talvez seja desenvolvido nos próximos livros.
e a gente torna ele maior e mais interessante. Mas para isso você vai ter que acompanhar e ver no que dá. Então a gente fica por aqui, até o próximo vídeo e vejo vocês depois.